Então vamos para mais uma aula, né, do caderno Aprender Sempre. Então nessa aula, que é a aula 3 e 4 da sequência didática 2, é unidades de medida de comprimento. Os objetivos são compreender e determinar procedimentos de medição de comprimento, fundamentando-se nos princípios da atividade de medir qualquer grandeza. Compreender e determinar conversões de unidades de medida mais usadas no cotidiano relacionadas com comprimento, e resolver problemas do cotidiano que envolvem conversão e utilização de unidades de medida de comprimento. Tá? Então, nesse primeiro exercício, Edgar está reproduzindo na escola um mural que fez em sua casa. E para a decoração do mural, precisa cortar tiras de papel de um mesmo comprimento. No entanto, Edgar não encontrou em sua casa uma régua para medir o comprimento da tira, e assim poderá anotar esse comprimento para, quando chegar à escola, reproduzir as tiras de papel para a decoração do mural. O único objeto que ele encontrou e que considera que poderá ajudá-lo é um em formato de paralelepípedo. Então, aqui nesse primeiro exercício, na letra A, né, a gente tem bastante informação aí, né? Na aula anterior, a gente viu que medir nada mais é do que ter uma comparação, né? Pode ser uma régua, pode ser um pedaço de barbante. E nesse caso aqui, para fazer as tiras, né, ele não tinha nada, ele tinha apenas essa caixinha e esse paralelepípedo. Então, vamos lá. Na letra A, descreva em suas palavras como considera que Edgar poderá utilizar o paralelepípedo para conseguir reproduzir na escola tiras de papel com comprimento equivalente, mesma medida, ao das tiras de mural em sua casa. Tá? Então, ele está em casa e ele tem esse pedaço de paralelepípedo. Tá? Como que ele pode fazer isso? Né? Comparando, né? Um dos lados que nós temos aqui, né? A gente tem o lado A, B e C. Então, a gente pode pegar um desses lados e fazer as comparações. E ele pode medir essa tira de papel, certo? Então, ó, Edgar utilizou a menor aresta do paralelepípedo, indicada pela letra A na imagem, para efetuar a medição da tiragem do seu mural. Da tira do seu mural, desculpa. Com esta aresta, determinou que a medida do comprimento da tira de papel do seu mural era de 8A, ou seja, 8 arestas de medida A. Quando chegou à escola, se deu conta de que poderia ter medido o comprimento da tira com a maior aresta do paralelepípedo, indicada com a letra C. Porque, pensou ele, teria sido mais fácil. Você concorda com Edgar que se ele tivesse usado a aresta de maior comprimento para medir o comprimento da tira, teria sido mais fácil? Então vamos lá, né? Vamos analisar aqui. Então aqui eu já fiz, olha. Esse comprimento A, imagina que aqui, ó, eu peguei aqui e fiz o comprimento A. Depois eu fiz o comprimento B e fiz o comprimento C. Então, ao tirar essas medidas aqui, eu percebi que C é um comprimento maior que A, certo? Maior do que A. Então, vamos supor que essa tira aqui, esse comprimento da tira, cabe quantas vezes esse A aqui, ó? Ele falou para mim que cabe 8 vezes, certo? Então, eu tenho aqui, ó, 8 comprimentos, dá certinho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Agora, se o C é maior do que o A, né, um pouquinho maior, você concorda que ele utilizaria menos quantidade de C do que de A, né? Então, aqui nesse momento eu tenho 8A, porque a unidade de medida que eu estou comparando é uma aresta do paralelepípedo. Só lembrando, né? A aresta é aqui, ó, de um ponto ao outro, eu tenho uma aresta, um cantinho aqui, né? Certo? Outra coisa, olha só, a gente poderia também utilizar até a diagonal, se a gente quisesse aqui, ó, tá? Que é de um vértice ao outro, tá? Se fosse maior essa medida aqui, seria possível também fazer, tá?
Então, eu concordo aqui com o Edgar, quando ele chegou na escola, que realmente, se ele tivesse utilizado a medida C, ficaria mais fácil, né? Então, com essas informações da letra B, a gente vai fazer a letra C. Edgar lembrou-se, então, que a medida da maior aresta do paralelepípedo indicado pela letra C corresponde ao dobro da medida da aresta intermediária indicada pela letra B. Então, olha só o que ele falou aqui, tá? Primeiramente, o C corresponde ao dobro, então, duas vezes a letra B. Foi isso que ele falou, ó, tá? Então, aqui nós temos o nosso A, o nosso B e o nosso C, tá? E o C é a mesma coisa que se eu tivesse aqui, dois Bs, tá? Eu sei que aqui tá parecendo um pouquinho menor, mas a gente vai pela indicação dele, tá? Por sua vez, a medida da aresta intermediária corresponde ao dobro da medida da menor aresta do paralelepípedo, indicado pela letra A. Então, olha só, ele falou que B, eu vou indicar B, que é a medida intermediária, é o dobro da menor medida, que é o lado A, tá? Então, foi isso que ele disse, que a medida intermediária corresponde ao dobro da medida da menor aresta. Tá? Então, são só informações aqui que eu já deixei anotado aqui no cantinho. Se Edgar determinou que a medida do comprimento da tira era 8A, quando media com a menor aresta do paralelepípedo, qual seria o valor numérico determinado por ele caso tivesse efetuado a medição com a maior aresta? Justifique a sua resposta. Então, olha só, né? Ele chegou aqui e falou para mim, olha, o comprimento da tira é 8A, certo? O B não é duas vezes, não é o dobro do A? Ah, então eu tenho 8A, então, e o C, né, é o dobro do B, tá? Então, o que que eu posso dizer aqui, quando eu estou dobrando esses valores, né? Se eu tenho dois A's aqui, eu tenho um B aqui. Depois eu tenho mais um B aqui. Depois eu tenho mais um B aqui. E depois eu tenho mais um B aqui. Então, eu tenho, olha, 1, 2, 3, 4. Então, eu tenho 4 B's. Tá? 4 B's, né, seria o equivalente ao quê? Ó, 4B seria equivalente a 2 Cs. Porque olha só, 1C é igual a 2B. Se eu tenho 4B, é equivalente a 2 Cs, né? Então, 4B equivalente a 2 Cs, eu posso falar, então, que se eu fosse, em vez de utilizar a medida A, eu fosse utilizar o C, quanto que eu usaria, né? Então, essa foi a pergunta. Qual seria o valor numérico determinado por ele caso eu tivesse efetuado a medição com a maior aresta? Se ele tivesse feito a medição com a maior aresta. Então, eu saí de 8A, fui para 4B, que é a mesma coisa que ter o quê? 2Cs. Tudo bem? Tá? Esse é um exercício bem simples, né? Mas que aí determina como a gente pode fazer as comparações. Em nenhum momento aqui a gente falou dos nossos sistemas de medida, porque o nosso sistema de medida regular, né, que a gente já conhece, o metro, centímetro e tal, ele foi traduzido aqui pelas unidades de medida dessa figura, desse paralelepípedo, certo? Agora aqui no exercício 2 é uma atividade, né, que fica aí para casa de vocês, que é utilize uma trena ou fita métrica e meça os objetos apresentados no quadro a seguir. Então, olha só, se você pode ter um metro, uma trena, uma fita métrica, aquela fita de costura, né? Geralmente é uma fita mais maleável, né? Geralmente as pessoas têm em casa aquela fitinha de costura. Lá também é medida em centímetros e metros.
Então, quais são os objetos de uma sala de aula? Ou pode ser também alguma coisa dentro do seu quarto, né? Você, em vez de ter um quadro negro, né, uma lousa no seu quarto, você pode ter um quadro onde você coloca lá suas fotos, né? Você pode ter um painel no seu quarto, uma porta, né? Às vezes as pessoas têm lá um lugar de estudo dentro do quarto, uma cadeira, uma mesa, né? O comprimento do giz pode ser aí o comprimento do lápis, né? A espessura do livro de matemática ou daquele livro favorito que você gosta de ler, tá? Então, aqui fica para que você faça essa atividade, ela é mais prática, né? Aí no ambiente em que você está nesse momento. E tem também transforme as medidas de comprimento. Então, nós temos aqui algumas medidas de comprimento e nós temos aqui embaixo ou a casinha aqui, né, com todos os comprimentos que a gente precisa, os seus múltiplos e submúltiplos. Então, a gente vai ver que é tudo aqui, ó, ou multiplicado por 10 ou dividido por 10. E quando que eu sei que eu vou fazer isso? Eu vou olhar a setinha. Então, olha só. Geralmente, a gente coloca o metro aqui, ó, o metro no meio, tá? Por quê? Porque ela é a medida do Sistema Internacional de Medidas, tá? Que é utilizado no mundo inteiro. Tem países que não utilizam o metro, tá? Mas em algum momento ele faz uma conversão do metro para sua medida. De qualquer forma, o metro continua sendo o padrão, né? Tá? Então, olha só. Se eu quero sair, vamos fazer aqui, ó, de 1 metro, igualzinho aqui o primeiro, de 1 metro, e eu quero ir para centímetro. Então, eu estou em metro e vou para centímetro. Centímetro está à minha direita, tá? Então, você repara aqui que a seta está indo para a direita 2 vezes. Primeiro, depois do metro tem decímetro, aí chega no centímetro. Então, saiu do metro e foi até centímetro, foi multiplicado por 10, depois foi multiplicado por 10 de novo. 10 vezes 10 é 100. Então, 1 metro, eu tenho que pegar o 1 e multiplicar por 100. Então, 1 metro, vou multiplicar por 100, eu tenho 100 centímetros, tá? Aquela medida da sua régua de 0 a 1 é 1 centímetro, né? Então, a gente tem aqui 100 centímetros. Tudo bem? Então, vamos fazer, né, a correção aqui. Então, para 1 metro, a gente já viu que é igual a 100 centímetros. 200 metros. Então, novamente, eu estou em 200 metros e vou para centímetro, tá? E aqui, então, eu já sei que de metro para centímetro eu tenho que multiplicar por 100. Então, eu vou fazer 200 vezes 100, tá? Então, eu tenho 20.000 centímetros, tá? O número inteiro que eu vou multiplicar, tem um monte de zero, então eu vou multiplicar. Agora aqui, 158 quilômetros, então eu vou na minha reta aqui, na minha escala, né? E vou aqui, ó, quilômetro para metro, olha só. Eu venho 1, 2, 3, tá? Então, eu vou ter que fazer o quê? Vezes 1000, tá? Então, eu vou fazer 158 vezes 1000. O bom da multiplicação por zero é que aí a gente só por 10, né?
a gente só adiciona a quantidade de zeros, tá bom? E agora, a gente vai sair de 3.400 milímetros para centímetro. Então, agora eu estou em milímetro e vou para centímetro. Centímetro eu vou dividir por 10, tá? Então, de milímetro para centímetro eu vou dividir por 10. Dividir por 10 também é fácil. Por quê? Diminui uma casa decimal, tá? Todas as casas são decimais, não é só aquelas depois da vírgula, tá? A gente tem o sistema numérico posicional de base 10, tá? 500 metros para centímetros, ó, de novo, 500 metros para centímetro eu já sei, multiplico por 100, então eu tenho 500 e aí adiciono os dois zeros do 100. 1.500 centímetros para metro, ó, então eu vou de centímetro para metro, vou fazer o contrário. Então, eu tenho divisão aqui 2 vezes por 10, 10. Então, eu vou, em vez de multiplicar por 10, eu vou multiplicar por 100, como eu faço de metro para centímetro, eu vou dividir 1.500 por 100. Então, quando eu faço 1.500 dividido por 100, é aquele famoso, vou cortar os dois zeros aqui do 1.500 com os dois zeros do 100, tá bom? Quilômetro para metro, então eu vou aumentar aqui, né? Olha só que legal, 327 e vou multiplicar por 1.000. E esse 8 que estava aqui na minha vírgula vira uma das casinhas, tá? Então, eu tenho agora 327.800 metros. Como assim, tá? Então, olha só, quando eu faço a multiplicação por um número de base 10, que é 10, 100, 1.000, 10.000, assim por diante, eu vou contar as casinhas aqui, ó, depois da vírgula, também, tá? Então, 1.000 são 3 zeros, então eu tenho uma casinha aqui, na vírgula, que é o 8, e depois, como eu não tenho nenhum valor depois do 8, eu vou contar como se tivesse mais duas casinhas decimais aqui. Por isso, esta vírgula, ela sai daqui do 8 e vai atrás desse zero, tá bom? Por isso que fica aqui, 327.800. 30 centímetros. Então, vamos lá, 30 centímetros para milímetro. Então, vamos achar aqui, ó, centímetro para milímetro, só multiplicar por 10. Pronto. 34,5 metros para centímetro. Então, já sei, ó, de metro para centímetro, eu sei que eu multiplico por 100. Então, eu tenho aqui uma casinha decimal depois da vírgula, que já está preenchida pelo 5, e a outra que não tem, que é o zero. Então, dá 3.450 centímetros. 12 centímetros para metro. Opa, centímetro eu divido. Ó, estou em centímetro e vou dividir por 100, tá? Então, você pode fazer aqui, ó, 12,5, você pode dividir por 100, tá? E o que isso quer dizer? Que eu tenho aqui, ó, duas casinhas decimais, tá? E eu vou pegar essa vírgula e, como eu estou dividindo, eu vou pôr ela para a esquerda, tá? Duas casinhas. Então, as duas casinhas vai ser a casinha do 1 e do 2, e vai se juntar com 5. Então, 12,5 centímetros é a mesma coisa que 0,125 centésimos. Já visto também em aula anterior, né? Essa parte aí das casinhas decimais e seus nomes e tudo mais. 6,7 quilômetros para metro. Então, de novo, quilômetros para metro, eu vou multiplicar, né? Por 1.000. Então, eu tenho 6. Uma casinha decimal já comporta o 7, as outras que não tem eu coloco 0. Dá 6.700 metros. 20.000 milímetros por metro. Então, olha só, eu vou sair de milímetro, vou dar uma volta gigante aqui e vou chegar em metro. Então, eu tenho 1, 2, 3. Eu tenho 3 10 aqui. Então, eu vou dividir por 1.000. Tenho 3 zeros. Se eu vou dividir, eu posso aqui, ó, cortar. Então, 20.000 milímetros é a mesma coisa que 20 metros, tá? Toda vez que você for fazer essas comparações, né, de comprimento, é interessante você ter essa relação
aqui embaixo dos múltiplos e submúltiplos, né? E fazer os exercícios para aí já decorar e já saber as multiplicações ou divisões, né? Se é por 10, se é por 100, se é por 1000 e assim por diante. Tudo bem? E essa foi mais uma aula do Aprender Sempre do nono ano do ensino fundamental e até o próximo vídeo.